Depois eu vou colocar mais exercícios para vocês fazerem sobre trabalho e potência, tá? Mas a parte conceitual aqui ela é bem tranquila, tá? É para vocês darem uma descansada aí por conta de movimento circular que foi mais chatinho, certo? Então vamos lá. Hoje então, pessoal, nós vamos tratar aí sobre os conceitos de trabalho e potência, tá? Trabalho e potência, é claro, né, como a gente está falando de física mecânica, então é trabalho e potência mecânica, ok? Bom, então no nosso cotidiano aí, pessoal, a gente costuma olhar para essa palavra trabalho, né, como algo associado ao desempenho de algum serviço ou tarefa que pode ou não exigir força ou deslocamento. Então a gente está falando de trabalho como sendo uma atividade que a gente faz, né, durante o dia a dia e tudo mais. Agora na física, o trabalho ele acaba por ser uma grandeza, né, uma grandeza física, certo? Que está relacionado com a aplicação de uma força e o deslocamento por conta, né, em razão da aplicação dessa força, certo? Então, pessoal, ó, se eu tenho a aplicação de uma força e eu não tenho deslocamento, eu não vou ter trabalho. O trabalho só acontece quando, no momento que eu aplico uma força, eu causo um deslocamento do corpo, certo? Então a definição de trabalho acaba por ter essa característica, porque o seu objetivo é possibilitar a medida de energia. Beleza? Então a gente vai começar assim a dar uma pincelada sobre energia para o próximo tópico serem elas, as energias mecânicas. Tranquilo? Bom, então o que é o tal trabalho, né? A definição de trabalho aí, pessoal, ela vai se basear no produto força vezes deslocamento, ok? Então a primeira equaçãozinha que vocês têm que guardar é que o conceito de trabalho é a força vezes o deslocamento, certo? Só que, né, por vezes a gente pode ter uma força aplicada na horizontal direto, né? Então toda a parcela de força que está sendo aplicada está sendo transformada em trabalho, porque nós estamos tendo deslocamento. Mas nós podemos também ter uma força que é aplicado conforme algum ângulo alfa aqui, né, em relação à horizontal, tá? Nesse caso, quando a gente decompõe essa força aqui em componente x e componente y, a gente vai perceber que a única componente que realmente executa trabalho é a componente x. Ok, pessoal? Então assim, né, a gente não pode ficar na ideia de que o trabalho só acontece na horizontal. Não, a gente pode ter um trabalho sendo executado aqui na vertical, né? Se a gente considerar a vertical, por exemplo, se você estiver levantando uma caixa, né, com uma determinada força, é claro que você vai ter que descontar aqui a força-peso, né? E essa resultante de força na direção do deslocamento aqui, é claro que também vai ser trabalho, ok? Aqui eu só dei um exemplo, né? Um exemplo mais na horizontal, que é o mais comum que vocês acham aí nos exercícios de física, sobre a aplicação de uma força que vai gerar trabalho, ok? Então, se a gente olhar para isso daqui, a gente vai perceber, né, que essa força resultante, que é o que eu estou aplicando, como só a componente x executa trabalho, a gente pode calcular essa componente x por meio da relação trigonométrica de cosseno, beleza? Já que a gente sabe que cosseno é um cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Portanto, um f de x dividido pela força resultante, a gente vai ter aqui que a força f de x nada mais é do que a força resultante vezes o cosseno de um ângulo alfa. Ok? A gente só passou essa força resultante para o lado de lá. Tá? Então, se a gente substituir essa força aqui, ó, que está na horizontal dentro da equação do trabalho, a gente vai perceber que trabalho nada mais é do que a força resultante vezes a distância vezes o cosseno de um ângulo alfa. Pessoal, isso daqui para situações em que eu tenho a aplicação de uma força fazendo um ângulo com a horizontal. Ok? Se eu tenho aplicação de força paralela ao plano,
né? Então toda aquela força está sendo utilizada para realizar trabalho, ok? Até aqui esse conceito aqui de trabalho, tá tranquilo para vocês? Acho que é bem sossegado, né? Trabalho, tá assim, né? Beleza, vocês vão ver que é tranquilo, sossegado, não tem muito enrosco não, tá? Bom, então, pessoal, a gente vai perceber nessa situação aqui 3 situações que são bem interessantes, tá? Interessantes não, né? São situações que a gente tem que observar, né? Já que a equação de trabalho, então, para essa situação de uma força que tem um ângulo em relação à horizontal, ela é trabalho igual a força resultante vezes a distância vezes o cosseno de um ângulo alfa. Alguém falou alguma coisa? O senhor pode explicar de novo? Claro, Carlos. Ó, vou voltar aqui para esse slide, tá? O que eu estava falando, primeira coisa, o conceito de trabalho que você tem que guardar é que é força vezes distância. Então é a força aplicada nesse corpo vezes a distância, certo? Isso é trabalho, beleza? Bom, só que quando a gente tem uma situação em que a força aplicada faz um ângulo em relação à horizontal, nós não podemos considerar essa força como inteira, né, para realizar trabalho. Porque a única coisa que vai fazer esse bloco se deslocar é a componente X dessa força resultante. Por isso que a gente acaba tendo que encontrar essa força X por meio da relação trigonométrica aqui de cosseno, né? Já que Fx está aqui no cateto adjacente desse triângulo retângulo que formou aqui, tá vendo? Ó? Formou um triângulo retângulo. Essa parcela aqui é o cateto adjacente do triângulo, essa parcela, desculpa, o cateto oposto desse triângulo, e essa parcela o cateto adjacente. Por isso que f de x acaba sendo a resultante vezes o cosseno de um ângulo alfa. Tá? Então o trabalho aqui para essa situação em que a força é aplicada com um ângulo em relação à horizontal vai ser a força resultante vezes a distância, só que a gente vai colocar também um cosseno de ângulo alfa aí. Tranquilo até aqui, Carlos? Conseguiu pegar aí a ideia? Carlos e Adrian, pegaram a ideia aí agora? Beleza. Beleza. Então, olha só, pessoal. Já que a gente tem essa situação aqui em que a força pode ser aplicada com um ângulo em relação à horizontal, a gente tem algumas situações que a gente tem que observar. Quando esse ângulo aqui estiver entre 0 e 89 graus, então, alfa maior que 0, então, de 1, né, a parte de 0, e menor que 90, que é até 89 graus, então a gente tem um trabalho positivo. Ah, por que, Raul, que tem um trabalho positivo? Porque eu estou considerando que o meu deslocamento positivo é para o lado direito. Lembra daquela história? Meu deslocamento positivo é do lado direito. E se a minha força estiver dentro desse quadrante positivo aqui, que é para o lado direito, então o meu trabalho é positivo. Agora, quando eu tenho um ângulo alfa aqui de 90 graus, quer dizer, a força está sendo aplicada nesse sentido e a somatória das forças é nula, então o meu corpo vai estar em equilíbrio. Se o meu corpo está em equilíbrio, não tem deslocamento, né? A não ser que ele esteja em velocidade constante. Mas se não tem deslocamento, eu não tenho trabalho. Então, nessa situação, o trabalho é nulo, se não houver deslocamento. Ok? Agora, quando o ângulo estiver compreendido entre 90 e 180 graus, quer dizer, vindo para o lado de cá, e o meu deslocamento é para a direita, então quer dizer que eu vou ter um trabalho negativo ou resistente. Ok, pessoal? Ah, Raul, mas que condição que isso vai acontecer, né? Porque se eu estou aplicando uma força para cá que está fazendo ter um deslocamento, como é que eu vou ter um trabalho resistente desse? É, por exemplo, numa situação de atrito, pessoal. Então vamos supor que eu estou aplicando essa força Fx, por exemplo, né? Estou deslocando o meu bloco para a direita, mas eu tenho uma força de atrito interagindo com esse bloco.
a força de atrito sendo no sentido contrário, vocês percebam que se eu tenho uma força no sentido contrário do deslocamento, então eu vou ter um trabalho resistente, um trabalho negativo. Ok? Deixa eu ver aqui. Beleza? Então, fazendo a análise dimensional disso daqui, pessoal, do trabalho, a gente vai perceber que a unidade de medida dele é Newton vezes metro. Por quê? A força é em Newton, a distância aqui a gente sempre vai dar em metro, e o cosseno de um ângulo alfa ele é adimensional. Desse modo, a gente vai ter um Newton aqui multiplicando 1 metro aqui da distância. Tá? Por isso, Newton vezes metro. Só que no sistema internacional, Newton vezes metro, que é o nosso trabalho aí, né? Ele ganha um nome diferente, que é o tal do Joule, certo? Que também é a unidade de medida de energia no sistema internacional. Ok? Mas para o conceito de trabalho, é bom a gente ter na cabeça, né, esse Newton vezes metro, né? A força vezes metro. Ok? Então, olha só, pessoal. Eu falei tudo isso, né, e tudo mais, mas você pode estar se perguntando, para que eu vou usar trabalho no meu dia a dia, né? Esse conceito de trabalho no meu dia a dia. E um conceito bem bacana de trabalho que tem no nosso dia a dia é o tal dessa estrada aqui em trecho de serra, né? Vocês já perceberam que em trecho de serra a gente tem uma estrada toda sinuosa assim, né? E com base aqui na equação que eu trouxe para vocês, por que eles fazem a estrada desse jeito aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém? Cri, 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 cri. Menos trabalho? O trabalho vai ser o mesmo. O trabalho vai ser o mesmo. Mas se o trabalho é o mesmo, por que eles fazem a estrada toda sinuosa assim? Em trecho de serra, né? Onde a inclinação é muito alta. Diminuir a velocidade? Opa, diminuir? Quem falou? Não falou. A Naju falou? Velocidade? Naju. Pensa bem, Naju, ó, diminuir a velocidade, mas olha para a força aqui, ó, para a equação de trabalho. O que você está interessado em diminuir aqui? Quantidade de força necessária? Como é que fala? Quando é muito íngreme. Eu sei o que você está pensando, né? Na Quando verdade, é muito íngreme. isso, Como é que chama? É muito íngreme, né? Então a subida é muito... A inclinação é muito alta. Então a gente faz isso. Se fizer uma reta, acontece acidente. Com a SUS, isso vai diminuir a velocidade do carro. Não só a velocidade, tá, pessoal? Mas pensa bem, ó. Se eu estou interessado em manter constante o trabalho... Tá? Você está falando como se fosse numa serra? Isso daqui é um trecho de serra, Naju. Então imagina, né, que ela é bem íngreme assim, é um subidão, só que ao invés de ter esse subidão, eles fazem esse zigue-zague aqui, ó. É isso que eu quero saber por quê. Nada. Uma coisa com ângulo. Um ângulo? Ó, vamos pensar, ó. Auxilia o carro a subir. Mas por quê? Porque daí o carro não precisa fazer tanto esforço. Olha só o que a Giovana falou. Gostei, hein, Giovana? Ele não precisa fazer tanto esforço para subir. Tá? Então, olha só. Vamos... O que a Giovana falou está mais próximo do que realmente é, né? Então, vamos analisar a equação aqui, pessoal. Olha só. Se trabalho é força resultante vezes a distância, vamos até esquecer esse cosseno aqui por enquanto, ó. Opa. Vai, filho. Sai. Não. Vamos até esquecer esse cosseno aqui por enquanto, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vocês passam o Adriano, você copiou e colou isso daí do Google, cara. Para de ser bobo. Ó, pode ser besta. Ó, se a gente perceber aqui, pessoal, ó, se o trabalho que ele realiza vai ser o mesmo, tá? O trabalho é o mesmo. Se a pista fosse sinuosa ou não, o trabalho ia ser o mesmo. Só que,
Vocês conseguem perceber que se eu tiver uma inclinação muito alta aqui, o meu carro vai ter que fazer muito mais força para subir esse morro do que se eu tiver um trecho assim bem sinuoso, de modo que eu consiga ir o mais reto possível, né? Reto enquanto a subida, tá vendo? Então o que acontece, né? Quando a gente tem um trecho de serra que é muito inclinado, a gente lembra também, né? Se a gente decompor os vetores lá, né? Num plano inclinado, lembra de plano inclinado? Que a componente que puxa o carro para baixo, a componente de força que puxa o carro para baixo, vai ser maior, tá? Então, para a gente diminuir essa componente de força, a gente vai fazendo um zigue-zague aqui para a inclinação ser menor. Se a gente tem uma componente de força contrária ao nosso movimento, que é menor, a gente tem que fazer menos esforço. Quer dizer, a gente vai usar menos força do motor para subir esse trecho sinuoso, para subir esse trecho de serra, tá? Só que com isso a gente vai aumentar a distância. Mas tudo bem, porque a gente está diminuindo a quantidade de força que a gente tem que fornecer aí, né, para as rodas do carro subirem esse trecho de serra, tá? Por isso que é muito mais vantagem, né, a gente ter um trecho sinuoso na subida de uma serra do que uma subida direta, porque a gente ia gastar muito mais combustível com a subida direta do que se a gente tivesse um trecho sinuoso, ok? Vocês podem perceber, trem também, né, usa desse conceito para descida de subida, né? O trem ele vai fazendo zigue-zague. Em estrada, né, quando a gente está em trecho de serra, a gente usa esse conceito de zigue-zague também para diminuir um pouco a força necessária para o carro subir, tá? Então é por isso, né, e com base na equação aí de trabalho, é que a gente consegue entender esse trecho de serra sinuoso, que às vezes a gente pensa, pô, era muito mais fácil passar uma linha reta aqui, né? Mas só que aí você ia gastar muito mais combustível para subir esse morrão do que se fosse assim sinuoso. Ok, pessoal? Ficou claro? Morro de bike. Se for muito íngreme, você tem que subir em zigue-zague. Olha só, Matheus. Beleza, é isso mesmo, Matheus. Quando a gente está andando de bike, não faz tempo que eu não ando. Mas quando a gente está andando de bike, se a gente for reto, tem um trecho muito íngreme, né? Se a gente for retão, a gente vai fazer muito esforço. Se a gente conseguir ir em zigue-zague, a gente vai fazer menos esforço, tá? Quer dizer, a gente vai ter que fornecer menos força, né, das nossas pernas para o pedal da bicicleta para conseguir subir aquele morrão, tá? Beleza? Ficou claro aí então, pessoal? Tá ok. Tá ok. Tô de besta. Eu acho que meu teclado aqui tá pousar pra poder pousar aqui, ó. Pera aí. Bom. Então, pessoal, aí, né, a gente tava falando, até agora a gente tava falando de trabalho. Trabalho, então, é quando uma força causa deslocamento, né? Só que a gente, nesse conceito de trabalho, a gente acaba não considerando o tempo nas nossas equações, ok? Então, desse modo, o trabalho ele acaba sendo igual se eu demorar 1 hora ou 1 segundo para executar esse trabalho. Então, pensa assim, né? Você está empurrando uma caixa. Você empurra uma caixa e desloca ela 1 metro. Se você gastar 1 segundo ou se você gastar 1 minuto, é o mesmo trabalho que você teve, né? Só que se a gente olhar, né, alguma coisa está diferente, porque, pô, eu executei o mesmo trabalho, mas num espaço de tempo menor. Tem alguma relação, né? Tem que ter alguma medida para isso. E tem, tá? O que a gente está falando aí é o tal da potência, ok? Então, assim, ó, eu gosto de fazer essa analogia aqui, ó. Alguma coisa muda se 2 trabalhos iguais são realizados em um espaço de tempo diferente, ok? Alguma coisa vai mudar. Por exemplo, se um atleta que corre 100 metros em 10 segundos tem o desempenho melhor do que um atleta que corre os mesmos 100 metros em 15 segundos, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. O trabalho executado
a força pode ser a mesma, né? Então a força nesses 100 metros pode ser a mesma. Só que a potência vai mudar, porque está relacionado com o tempo. Tá? Então olha só a equação da potência. Ó. Se eu realizo o trabalho em um determinado instante de tempo, né, ou numa variação do tempo, um determinado espaço de tempo, né, quanto menor for o meu tempo, maior vai ser a minha potência. São inversamente proporcionais. Né? E a potência está diretamente proporcional ao trabalho. Tá? Então, ó, o que vocês têm sempre que lembrar é que eu posso executar um trabalho sem considerar o tempo. Agora, a potência eu tenho sempre que considerar o tempo que eu estou gastando para realizar aquele trabalho. Ok? Então, trabalho, força vezes o deslocamento, certo? E a potência é esse trabalho dividido pelo tempo. Ok? Então, se você executa uma determinada tarefa, né? Empurrar um bloco em um espaço de tempo menor do que uma outra pessoa, quer dizer que a potência que você desprendeu foi maior do que a potência que a outra pessoa desprendeu. Ok? Bom, ficou claro isso, pessoal? Sim? Beleza. Bom, então, ó, das definições lá, isso daí é potência média, tá? Desculpa, eu esqueci de falar. Isso daqui, ó, acaba por ser potência média. E a gente fazendo análise dimensional, a gente vai ter aqui, ó, que já que trabalho é medido em joules e o tempo em segundos no sistema internacional, a gente vai ter que potência é dada por joule por segundo, ok? Potência, joule por segundo. Só que no sistema internacional também, joule por segundo ganha o nomezinho de watt, que vocês já devem ter ouvido falar. Raul, esse watt aí é o mesmo do que a da geladeira, dos motores, que é a potência lá em watt? É a mesma, é potência. Só que aqui a gente está falando de potência mecânica. E lá a gente está falando de potência elétrica. Tá? Então é um pouco diferente uma potência com a outra, porque tem uma outra energia associada aqui. Ok? Aqui nós estamos falando de energias mecânicas. Lá nós estamos falando de energia elétrica. Ok? Bom, então, ó, das definições de potência média, que é o que a gente acabou de ver, que potência média é igual a trabalho dividido pelo tempo, e de trabalho como sendo uma constante, uma força constante, né? E de trabalho de uma força constante, sendo força resultante vezes a distância vezes o cosseno de um ângulo alfa, a gente pode escrever que a potência média é igual a força vezes distância vezes o cosseno de um ângulo alfa dividido pelo ΔT. Beleza? Então, ó, pessoal, eu só peguei essa equação e substituí o trabalho pela equação dele. Beleza? Ficou aqui. Se o movimento for retilíneo e se a força for exercida na direção e sentido do deslocamento, quer dizer, na horizontal, certinho, tá? Paralelo ao plano, então o ângulo alfa vai ser 0. Desse jeito, né, o cosseno de alfa acaba sendo 1. Lembrando que, se aqui for 1, o cosseno de alfa for 1, nós só vamos ter força vezes deslocamento dividido por ΔT. E o deslocamento, vocês lembram lá do movimento retilíneo uniforme, que de deslocamento era o tal do ΔX? Então, a expressão de potência também pode ser escrita, né, em função de uma velocidade. Porque olha aqui, ó, eu vou ter aqui a substituição do D pelo ΔX. ΔX sobre ΔT é igual à minha velocidade média. Então a minha potência média pode ser escrita como força vezes a velocidade média do corpo. Ok? Ficou claro isso daí? Essa parte? Sim? Beleza. Beleza. Então, ó, pessoal, o que vocês têm que guardar então? A equação de trabalho, que é força vezes deslocamento. Se a força está sendo aplicada com um determinado ângulo, eu vou ter força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo alfa, certo? Potência
que é o trabalho dividido pelo tempo, certo? E quando eu faço a análise desse trabalho aí acontecendo somente na horizontal, eu vou ter então que a potência acaba por ser a força vezes a velocidade média que o corpo atingiu aí. Tudo bem? Bom, então agora tem só mais um conceitinho que eu tenho que falar com vocês, que é o tal do rendimento, né? Quando a gente está falando de potência, pessoal, a gente sempre tem que falar em rendimento, tá? Porque as forças são dissipativas, na verdade elas se transformam em outras coisas, né? As energias, na verdade, né? Se transformam em outros tipos de energia. Isso a gente vai ver em conservação de energia, mas a gente vai olhar só para o lado da energia mecânica, né? Quando vocês estiverem mais lá para o 3º, 4º ano, vocês vão olhar para as energias de uma maneira mais global, tá? Mas por enquanto vamos olhar para elas desse modo do rendimento aqui, tá? Então eu dou alguns exemplos aqui. Um exemplo, né? Quando a gente liga o motor do carro, a gente sabe que ele consome energia e, como a gente vai ver mais adiante, né? Ou como a gente está vendo, né? Ele consome potência, né? Então, em contrapartida, ele também fornece potência para girar as rodas de um carro ou executar qualquer outro tipo de tarefa. Então, a gente acaba tendo duas potências envolvidas aí nesse sistema, né? Uma potência total e uma potência útil. Ah, Raul, mas o que é essa potência total que eu não estou entendendo? Vocês lembram que eu falei para vocês que o trabalho ele acaba sendo uma energia aí, né? Porque ele é medido em joules, ele acaba por ser uma energia. E se a gente olhar para esse sistema como um todo, né? A gente pensa no motor do carro, né? A gente está pegando lá o combustível, né? Que tem uma energia química. Aí a gente joga esse combustível dentro da câmara do pistão, né? Misturado com ar. E na hora que tem uma fagulha, essa energia química do combustível é transformada em energia mecânica por meio da explosão desse combustível, ok? Bom, se a gente tem a explosão desse combustível, a gente vai converter essa energia química em energia mecânica para movimentar o pistão do motor do carro. Esse pistão se movimentou, ele vai movimentar o virabrequim lá, né? Tudo mais, e vai fazer as rodas do carro rodar, certo? Só que, pessoal, pensem numa coisa. Quando a gente tem a explosão do combustível, movimentou o pistão, mas também não aqueceu o cabeçote do motor do carro, ele aquece, não aquece? Então quer dizer que uma parte da energia desse combustível foi convertida em energia mecânica para movimentar o pistão e uma outra parte foi convertida em energia térmica, certo? A gente queria energia térmica? Não, mas é a contrapartida do motor a combustão. Não tem jeito, né? A gente sempre vai ter uma perda de energia, vamos dizer assim, né? E é claro, essa energia, a gente vai olhar, né, com vistas à potência, a gente sempre vai ter uma perca dessa energia para o lado térmico, ok? Então é isso que eu estou querendo dizer, né? A energia total é a energia lá que vem do combustível, nesse caso, tá? No caso do motor. É a energia que vem do combustível. A partir do momento que ele é queimado, ele vai ser dissipado uma parte em energia térmica e a outra em energia mecânica. E aí, isso daí vai ser a tal da potência útil. Mas não confunda potência com energia, tá? Nós estamos falando, então, vamos transformar essa energia inteira em potência. Uma parte vai ser dividida em potência térmica e a outra em potência mecânica. E aí a gente vai ter aquela potência útil. Então, tudo que entrou de potência não foi transformado inteiramente em potência mecânica, ok? Então aí a gente acaba por ter um rendimento dessa máquina, tá? Que nada mais é esse N esquisitinho aqui, o símbolo de rendimento, que nada mais é do que a potência útil, que é aquela que foi fornecida pela máquina, por exemplo, né, a potência da roda do carro, tá? Dividido pela potência total, que é o quanto de energia que a gente tinha, de potência entrando no nosso sistema, ok? Isso daqui é rendimento da máquina. Agora, a gente pode olhar para o rendimento como uma porcentagem, tá? Porque isso daqui vai dar um número entre 0 e 1, certo?
Quando a gente quer saber em porcentagem, a gente pega esse número e multiplica por 100. E aí a gente vai ter um valor de porcentagem do rendimento. Conseguiram entender essa parte de rendimento? Entre os dois tipos de potência. Qual, Matheus? Entre potência mecânica e potência química, por exemplo? Ou potência térmica? É isso que você quer dizer? Ah, tá. A diferença entre potência útil e potência total? Ah, não. Essa daqui acaba sendo a potência média também, tá? Só que ela é uma potência útil, potência média útil e uma potência total. Certo? Então as duas são potência do mesmo jeito. A gente fala potência média, né? Porque a gente considera que ela não variou no tempo. Então ela é média porque é que nem velocidade média, tá? Mas é a mesma potência, tá bom? Agora, a diferença entre potência total e potência útil, você pegou, né? A potência total é aquela que entra no sistema. E a potência útil é aquela que vai, por fim, executar a tarefa que aquela máquina foi destinada a executar. O carro, ele não foi ele não foi projetado para gerar calor. Ele não foi projetado para isso. Ele foi projetado para andar, certo? Concorda? Só que ele gera calor, não tem jeito, isso daí não tem como, tá? Então, essa máquina mecânica, né, ela tem um rendimento. E o rendimento é dado por essa razão de potências, a potência útil dividido pela potência total. Tá bom? Ficou claro isso daí, pessoal? Ficou claro para vocês? Tá tudo certo? Ficou. Por mim, tudo boque. Beleza. Então tá. Vocês estão falando, tá tudo certo. Tá bom então, pessoal. Bom, então, o que tinha para hoje, pessoal, sobre trabalho e potência era isso, tá? O conceito é bem simples. Vocês vão ver que os exercícios não mudam muito disso daqui também, tá? São bem simples também, ok? É mais conceitual. Então, eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Não, Roberto. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês lá, né? Como formulário, né? Em forma de formulário. Eu vou deixar os exercícios para vocês. Estou fazendo um resuminho aqui. E depois, provavelmente, eu vou fazer alguns exercícios resolvidos aí, gravado para vocês, tá? Para deixar lá como exemplo. Beleza? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente corrige os exercícios, tá? E na outra aula a gente já vai começar a falar sobre energias térmicas. Energias mecânicas. Beleza? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.